Nós temos aí nesse mês de janeiro, estamos terminando o mês de janeiro, se você não percebeu. Hoje é dia 23 já. Se você não fez nada para o Senhor ainda, você perdeu um mês inteiro já do ano. Dia 23, e nesse mês nós estamos com um tema geral, o Espírito Santo. 3 temas, né, André? Falando sobre o Espírito Santo de uma maneira bem geral, assim. A atuação, a ação do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor. O que o Espírito Santo tem feito no meio daqueles que acreditam no poder sobrenatural de Deus. E um dia de hoje, dia 23, que não seria dia 23, acho que seria dia 16, o dia que eu estaria pregando aqui, eu nem sei, foi uma confusão esse mês. Mas aprove a Deus que esta mensagem fosse trazida no dia de hoje. A luta interior do crente. Quem é crente aqui? Deixa eu ver se tem nenhum crente aqui para eu poder começar a fazer um apelo já, né? Se não tiver crente aqui, a gente já começa fazendo apelo. Todo mundo é crente aqui, né? A luta interior do crente, daquele que acredita. E tem um tema que o Alcides achou por bem jogar no meio desse tema aí, que aparentemente não tem muito a ver com isso, mas a gente vai ver que a obra de Deus, as coisas de Deus estão todas interligadas. O tema que foi sugerido a nós, por mim mesmo, foi: saia de cima do muro. Então nós vamos ver como o Espírito Santo atua na igreja, o que isso tem a ver com a luta interior do crente, e o que esse tema saia de cima do muro tem a ver com tudo isso. Será que a gente consegue costurar tudo isso? Vamos ver, né? Vamos orar para que Deus realmente fale segundo o seu querer aos nossos corações. Luta interior do crente. Para quem isso é novidade, que o crente tem luta? Ou isso é mais do que sabido, né, que a gente tem luta. Qual a novidade disso? Qual a boa nova nesse assunto? Que o crente tem luta. Nenhuma. Mas você sabe que as lutas mais pesadas que a gente trava, as lutas mais pesadas que a gente tem, sabe aquela que tira o nosso fôlego? Aquela que quase nos nocauteia. Isso quando não acontece isso. Não são travadas com coisas externas. As lutas mais pesadas que nós temos são aquelas lutas que nós travamos e que não tem plateia, que ninguém assiste. É aquela luta interior, que só você e Deus assistem. Essas são as piores lutas que nós enfrentamos. Não tenha nenhuma dúvida com relação a isso. As lutas mais pesadas são a que nós travamos internamente. E tem muita gente achando que não. O inimigo tem se levantado ferozmente. Minha saúde, ele tem atacado a minha saúde de uma tal maneira. O sujeito come qualquer coisa, qualquer porcaria. Eu até citei esse exemplo lá eu preguei mês passado, sábado passado lá em Agenor, eu citei isso. O cara vai no churrasco, ele joga a carne fora e come a gordura. Acontece. Deus está falando com alguém aí? Fala a Deus. E aí o sujeito vive nessa vida louca, achando que é o super-homem ou a super-mulher, no caso, né? E de repente o colesterol está lá no telhado, pressão arterial explodindo. O inimigo tem se levantado, tem atacado a minha saúde. Tá de brincadeira, né? E não são as piores lutas essas que vêm externa aqui, sabe, que aparece pra gente. O pior inimigo que nós enfrentamos no nosso dia a dia somos nós mesmos. Nós somos o nosso pior adversário. Como é difícil derrotar o Alcides. As vontades do Alcides, aquilo que ele quer, aquilo que ele acha certo, aquilo que ele acha bom. Sabe aquela coisa de ficar olhando para o seu umbigo, realizar a sua vontade? Como é difícil isso. Essas são as piores lutas que nós enfrentamos. E como nós sabemos disso, como nós temos essa ciência que essas lutas são duras demais,
Mas eu quero dizer para você que não são impossíveis de serem vencidas. São plenamente capazes, nós somos plenamente capazes de vencermos essas adversidades que nós mesmos trazemos para nossas vidas. O Evangelho do Senhor, ele é renúncia. A pessoa, quando se propõe a seguir o Evangelho do Senhor, as boas novas de salvação, ele precisa ter muito presente na sua vida esta palavra, renúncia. E o que é renúncia? É aquilo que eu acabei de falar, você abrir mão das suas vontades, pegar, fazer um pacote e atirar bem para longe. Ah, como é dolorido, que vontade de falar mal da vida dos outros. Que vontade que eu tenho de esganar o pescoço. Que vontade que eu tenho de não perdoar. Tudo isso a gente pega, joga fora. Isso é renúncia, é isso que o Evangelho traz para nós. E é bem possível a gente conseguir vitória sobre essas coisas. E quem garante isso não é o Alcides que está falando aqui, não. Quem nos garante isso é a palavra de Deus. O dono da palavra nos garante isso. Como fazer isso? Como ter essa receita de vencer as minhas lutas diárias? Não são lutas ocasionais, são lutas diárias. Quando você consegue vencer uma, já tem outra te esperando. A vida do crente é essa, é luta interior em cima uma da outra. Às vezes chegam 2, 3 de uma vez. Mas a palavra de Deus nos dá a garantia que nós, com a ajuda do Espírito Santo, esse Consolador divino, poderoso, atuante, que está conosco, Ele nos dá a condição de vencermos todas as nossas lutas. Eu disse todas as lutas. Alcides, você não sabe o que eu passo. Eu não sei, nem quero saber. Mas aquele ali, o Espírito Santo, Ele sabe e Ele diz, olha, eu sou contigo. Não desanime. Eu sou contigo, diz o Senhor. Todos os dias. Todos os dias temos lutas. Mas todos os dias nós temos um reforço poderoso ao nosso lado para nos ajudar nessas batalhas. E como fazer para vencer isso? Eu gosto de falar, mas eu creio que a palavra de Deus ela é muito prática. Temos que ter o ensino técnico, sim, o teórico, mas ela é prática, ela é dia a dia, ela é vivência. O que adianta eu ter a palavra do Senhor, teoricamente, tecnicamente, explodindo lá, mas se no meu dia a dia ela não está presente, de que vale isso? Não, a palavra do Senhor é prática, e vamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Nós vamos ver um personagem ou uma personagem da Bíblia que vai nos trazer lições de que nós devemos fazer para vencer as batalhas e o que acontece quando nós vencemos essas batalhas. Quais as consequências disso? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, lá no capítulo 2. Aí você pode estar falando, tá bom, vai citar versículo bíblico, gente da Bíblia, essa gente especial, essa gente escolhida aí para ser exemplo para todo mundo. Vê se você é pior do que essa personagem que eu vou citar aqui. Faz uma comparação bem grosso modo aí. Compare a tua vida com essa pessoa que a gente vai citar aqui no livro de Josué. Capítulo 2, versículo de número 10. 10 e 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e a Seom e a Agog, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Quem estava narrando essa história aqui? Vamos lá, valendo um bis próximo sábado. O professor Ronaldo já ganhou um bis próximo sábado aqui.
Não foi Josué. Está no livro de Josué, mas não foi Josué que disse. Raabe, compara a tua vida com a vida de Raabe, no início dessa história. E vê se você é pior do que essa mulher. Vamos lá. Vamos ver o contexto em que viveu Raabe. A época que ela viveu. Ela morava em Jericó. Era, para começar, mulher. Mulher tinha valor naquela época? A palavra de uma mulher tinha valor? Não, não era levada em consideração. Algumas hoje em dia não se deve levar em consideração também. Não estou falando de vocês aqui, nem de vocês aí, por favor. Ela era mulher. Ela era estrangeira. Ela não fazia parte do povo de Deus. Era uma idólatra. Enfim, era uma estrangeira. Vai se comparando com ela aí. Essa mulher era uma prostituta. Essa era a profissão de Raabe. E essa mulher está conversando com alguém aqui, falando sobre essa história. E a história dessa mulher vai nos ajudar a entender o que Deus faz quando nós nos posicionamos diante das nossas lutas. Será que Raabe teve lutas? Qualquer ser humano que pisa essa terra tem. E Raabe não foi diferente. Só que ela vai nos ensinar hoje, no século 21, ano de 2021, aqui na igreja de São Vicente, você na tua casa. Raabe, uma prostituta lá de milhares de anos atrás, vai nos ensinar. Aprenda com Raabe a como enfrentar as lutas, o que fazer diante das dificuldades quando elas aparecem na nossa vida. O verso 10 que nós lemos aqui do capítulo 2 diz o seguinte: nós temos ouvido, é o início da fala de Raabe, nós temos ouvido a respeito de notícias. E que notícias eram essas que estavam chegando ali em Jericó? Notícias de um povo que era prisioneiro, que era escravo lá no Egito, que foi liberto de maneira extraordinária. Notícias de um povo que caminhou pelo deserto durante muito tempo. E nessa caminhada, durante essa jornada no deserto, ele foi testemunha de muitos milagres. Milagres extraordinários promovidos por um Deus infinitamente poderoso. Essas notícias estavam chegando em Jericó. Esse povo que viu o mar se abrir, esse povo que viu Deus fazer chover comida do céu, viu Deus providenciar uma coluna de fogo para guiar e aquecer o povo, viu Deus trazer uma nuvem para cobrir e proteger o povo do calor no deserto. Um Deus que tirou a água da rocha, estava trazendo esse povo. E esse povo estava às portas de Jericó para conquistar, para destruir essa cidade. Essas eram as notícias que estavam chegando ali em Jericó. E Raabe diz: nós temos ouvido essas notícias. E quando Raabe diz, todos nós temos ouvido, há um grande alvoroço ali em Jericó, por conta de tudo isso que eles ouviram. Olha, eles vêm, mas não vêm sozinhos. Sabe aqueles filmes de guerra, quando vem o exército na frente e atrás vem um campeão, ou vem um monstro lá gigantesco? Nesse caso aqui não era um monstro. Vinha um povo, e eles vinham escoltados por um Deus, como eu disse, infinitamente poderoso. E essas notícias tinham chegado em Jericó. E o povo ficou grandemente alvoroçado. Temos ouvido. E nós entendemos que essa notícia chegou a todos. Todos em Jericó ouviram essas histórias. Deus estava dando oportunidade para todos ouvirem o que ele havia feito, para que diante da notícia que eles ouviram, esse povo de Jericó tomasse um posicionamento. Vocês ouviram o que Deus fez.
E agora ele está chegando nessa cidade. O que vocês vão fazer? Eu vejo 3 possibilidades para o povo de Jericó. Ou eles fogem, ou eles se rendem, ou eles vão para a briga. São 3 as possibilidades do povo de Jericó. Eles ouviram a notícia e precisavam tomar uma decisão. A Bíblia, que nós acreditamos, ela fala o seguinte, que a fé que nós temos, ela vem pelo ouvir. Não é isso que diz a Bíblia? A fé vem pelo ouvir. Mas a Bíblia também diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser o quê? Praticantes. Vamos costurando essas histórias, me acompanhe o meu raciocínio para você não se perder no meio do caminho. A Bíblia diz que nós temos que ser praticantes. Lá em Jericó, Deus deu a oportunidade para todos ouvirem e acreditarem, ou seja, terem fé. Se a fé vem pelo ouvir, e todos ouviram, Deus estava dando a oportunidade para quem ter fé, para quem acreditar. Quem ouviu? Quem ouviu? Temos ouvido, todos ouviram. Deus está dando a oportunidade para quem ter fé? Todos. Segura o raciocínio. Todos ouviram, Deus está dando a oportunidade para todos terem fé, Deus está dando a oportunidade para todos acreditarem. Se eles ouviram e não acreditaram, de quem é a culpa? É de Deus ou deles? Muito bem, vai anotando no caderninho aí. Deus deu a oportunidade para eles ouvirem e acreditarem, mas se não acreditaram, a culpa não é de Deus. A culpa é do povo que não quis acreditar que Deus fez tudo aquilo. E que Deus iria varrer Jericó da face da terra. Vamos dar uma atualizada nessa história. Vamos avançar alguns anos aí. Hoje Deus tem falado? Sim ou não? Temos ouvido? Vai respondendo para você aí. Deus tem falado. E nós temos ouvido. Isso é um fato. Deus está dando a oportunidade para mim e para você mudar de vida, mudar a sua história, mudar a história ou a situação daqueles que estão à tua volta. Todos temos ouvido, todos ouvimos, mas todos vão praticar? Não. Infelizmente a resposta é essa. Muitos têm ouvido, mas desses que têm ouvido, nem todos vão praticar. Segura aí que a gente já vai chegar nessa luta interior do crente, hein? Não fugimos do assunto ainda. Se a fé vem pelo ouvir, eu tenho fé, mas não pratico, do que adianta a minha fé? A Bíblia diz que se eu não praticar, a minha fé sem as obras, ela é o quê? Ela é morta. Então não adianta eu ser um cara cheio de fé, eu acredito. Deus fez, opa, acredito? Deus tem poder para isso. Mas a Bíblia diz enfaticamente que a fé sem obras, sem atitudes, ela é morta. Você ouve, a fé vem pelo ouvir. Mas a Bíblia diz que quem não ouve, quem ouve e não pratica, segundo a parábola contada por Jesus, lá da casa construída na areia, este homem que ouve a palavra, mas não cumpre aquilo que a palavra determina, ele é chamado pela Bíblia de insensato. Vamos traduzir essa palavra? A Bíblia chama de sem juízo. Vamos trazer para o nosso dia a dia? Desmiolado. Cara, se eu escuto a palavra, eu acredito que Deus é poder, que o Espírito Santo está comigo.
Só que isso não altera em nada, não pratico. Eu não tenho atitudes, eu não tenho palavras. Essa minha fé é morta. E eu sou considerado um desmiolado pela palavra do Senhor. Oh Deus, que pesado isso. Que duro isso, ouvir isso da palavra do Senhor. E o Espírito Santo começa a nos incomodar. Que não seja mais um sermão para a vida do Alcides, mas que seja um pontapé inicial para algo novo, para mudanças que são necessárias em nossas vidas. Todos nós precisamos de mudanças. Lá em Jericó, o alvoroço está geral. O medo terrível tomou conta de todo o povo. O desconforto é visível. Dá para perceber que o povo não está confortável com essa situação, com essas histórias que eles têm ouvido, com aquilo que eles têm visto. Mas do que vai adiantar? Todas essas emoções, todos esses sentimentos, se não houver um posicionamento. Se diante disso que eu tenho visto e ouvido, eu não me posicionar, eu não tomar uma decisão, do que me adianta? Tem gente que ouve a palavra de Deus, escuta mensagens, fica incomodado, fica até com medo às vezes. Escuta uma palavra aqui, profecia, fica com medo. É gerado um desconforto. Mas esse desconforto não gera mudanças, não cria uma postura nova. E de que adianta isso? O que vai acontecer na vida dessa pessoa? Quer que eu responda? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. E o pior de tudo, irmão, quando a gente fica muito tempo sem tomar decisões, sem mudar a postura, sem dar realmente ouvidos àquilo que a palavra de Deus traz para nós. Quando eu passo muito tempo nessa situação e vejo coisas acontecerem, vejo vidas sendo transformadas, quando eu vejo de repente, deixa eu pegar aqui, meu primo Nilson, o Nilson mudando de atitude, sendo crente, Nilson, tá de brincadeira. O Nilson, não. Okay. Coisas acontecendo na vida do outro, eu acho que é mentira. Porque não acontece na minha. Quando acontece na vida do meu irmão, eu falo, não, que está de brincadeira. Não pode ser. Imagine Raabe. Você quer ouvir a história ver a história de Raabe? Pega aí Josué. Lê todo o livro lá que você vai encontrar detalhes da vida dessa mulher. Imagine Raabe, que era o quê? Uma prostituta. Vida louca a mulher. Chegando para os seus irmãos, para os seus pais, falando, olha, Deus tocou no meu coração e eu tenho percebido que esse Deus é verdadeiro, esse Deus que está com Israel é verdadeiro e nós temos que mudar a nossa atitude, nós vamos ter que começar. Imagina a cara dos irmãos olhando para Raabe. Que, Raabe, quem tocou no teu coração? Deus tocou no teu coração. Tá, conta outra, Raabe. E é exatamente isso que acontece, irmãos. Quando a gente se posiciona, quando a gente se volta para as coisas de Deus, a gente vai ser zombado. Vão menosprezar a tua atitude. Vão falar, o quê? Wanda? Wanda é crente agora? Pô, Wanda, você está de brincadeira. E eu tenho certeza que isso aconteceu. Mateus chegou para o molecado do futebol, galera, eu estou indo para a igreja. Mateus, tem alguma mina lá, Mateus? As pessoas começam a menosprezar as nossas decisões e a zombar de nós. Exatamente isso que aconteceu com Raabe. Presta atenção, ó. Deus não tem preferidos. Deus não tem panelinha. Sabe, eles escolhem, ó, Diná, vem cá aqui. Você é comigo? Silene, sai fora que eu não gosto de tu. Deus não tem isso, não. Deus dá oportunidade para todo mundo. Para todo mundo. Pensa uma pessoa ruim aí. Pensou em você? Também para você essa oportunidade.
Pensou que ia falar alguma pessoa de fora? Não, é você mesmo, pensa em você. A pior pessoa do mundo é você e eu. Deus deu oportunidade para a gente, Deus está dando oportunidade para a gente. Deus não tem preferidos, Ele quer a salvação de todo mundo. Ele quer o bem de todo mundo, Ele ama a todos. A prostituta diz, eu bem sei, lá no verso 9. O verso 10 diz o seguinte, todos ouvem, todos estão ouvindo. Eu não sei o que está acontecendo no coração desse povo. Eles estão ouvindo, mas eu não sei o que está acontecendo no coração deles. Mas eu bem sei o que está acontecendo no meu coração. Dela, ela sabia. Ela não se preocupava com o que estava acontecendo no coração dos outros. Uma mudança grandiosa na vida desta mulher estava por acontecer, estava por vir, estava chegando. E olha só que coisa interessante. Essa conversa de Raabe estava sendo travada, ela e dois caras, dois espiões, dois caras mandados por Josué, saíram do acampamento israelita e foram até Jericó espiar a terra de Jericó. Foram lá sondar, ver as possibilidades, ver se havia alguma fraqueza ali na cidade de Jericó, da qual eles pudessem se aproveitar para, de repente, ser bem-sucedidos na batalha que estava chegando. Eles estavam ali, a mando de Josué, sondando, averiguando a situação. E aí esses espiões chegam na casa de uma prostituta, que não era crente. E aí essa mulher diz para eles, eu bem sei que Deus já entregou esta cidade nas mãos de vocês. Oh, meu Deus, vou correr aqui. Eu bem sei que Deus já entregou esta cidade nas mãos de vocês. Se eu fosse um daqueles espiões, eu pensaria, peraí, eu estou aqui, espionando, vendo as possibilidades, para ver se de repente a gente vai ser, porque eu não sei se a gente vai ser vencedor ou não, se a gente vai ganhar essa batalha ou não, então eu estou vendo aqui alguma fraqueza. E vem essa mulher, dizendo que Deus já entregou essa cidade nas nossas mãos. Percebe que está havendo uma fé em Jericó que não se encontra no meio do povo de Deus? Quem está entendendo? Eu, quando entendi isso aqui, falei, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Foi encontrada uma fé muito maior em Jericó do que no meio do povo de Deus. O objetivo da palavra do Senhor é produzir na minha e na sua vida resultados positivos. Esse é o objetivo da palavra do Senhor. Nós estamos aqui na igreja, ou talvez aí em casa, temos ouvido mensagem aos sábados, aos domingos, durante a semana, vemos lá no YouTube, ouvimos mensagens, pregações, sermões, meditações sobre a palavra do Senhor. E essas mensagens têm produzido fé em nós? Essa fé que essas mensagens têm produzido no nosso coração, tem nos motivado a tomarmos decisões, a tomarmos posições que façam a nossa vida ou a vida daqueles que estão à nossa volta serem diferentes? A nossa fé está sendo colocada em prática através de obras, palavras, atitudes, ou ela é somente fé? Em que pé está a nossa fé? Em que nível ela está? Ela está produzindo alguma coisa ou ela é aquela fé ardente guardada somente no teu coração? Deus está esperando de nós
uma posição para te dar vitória. Deus espera uma posição sua para trazer a vitória que tanto você precisa. Porque olha, o que depender da parte de Deus, a vitória já está garantida. Não tenha dúvida disso. Mas o andar com Deus é uma parceria. Deus sempre cumpre a parte dele e nós temos que fazer a nossa. A tua vitória depende da tua atitude, do teu posicionamento. Raabe precisava tomar uma atitude e ela tomou. Ela cansou da vida que levava. Basta. Chega. Vai ser diferente daqui para frente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quem deu basta no estilo de vida de Raabe? Deus ou ela? O diabo ou ela? Foi Raabe que deu um basta nas suas lutas, nas suas coisas erradas? Foi isso? Então, se Deus deixou isso escrito na Bíblia para trazer exemplo, para trazer lições, então quer dizer que eu tenho que dar um basta nas minhas coisas que eu estou fazendo de errado? E não esperar um milagre divino, sobrenatural que venha sobre a minha vida e fala, pronto, você está livre dessa coisa. A atitude tem que ser minha. Ai, caramba, e agora? Eu tenho que decidir, porque Deus está só esperando. Filho, a vitória está aqui, ó. A bênção está aqui, o milagre que você está precisando está aqui, ó. Toma uma atitude. Tome um posicionamento. Que a fé que você tem, aquilo que você diz que acredita, mostra ela em obras. Vai fazer alguma coisa para o reino de Deus, vai fazer alguma coisa para o próximo, que está aí na tua cidade precisando. Ser crente, aqui no ar-condicionado, pô, show de bola. Cara, e como Deus tem me incomodado com relação a isso. E eu preciso fazer alguma coisa. Porque a minha fé só vai, se não fizer nada, vai ser somente fé. E eu li aqui agora que a minha fé sem obras é morta. Não vai valer para nada, filho. Ninguém é miserável, tão miserável que não possa ter a sua vida mudada pelo Senhor. Você que está pensando aí, ou você que está me assistindo, está dizendo, olha, para mim não tem mais jeito. A minha vida foi tanta luta, tanta dificuldade, é tanta derrota que a vida me impôs já que eu já abri mão. Ninguém é tão miserável que não possa ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Ninguém. Ninguém. Para de pensar assim. Para de pensar que você não vale nada. Para de pensar que você não tem valor. De repente a gente está aqui no banco da igreja sorrindo, mas está tudo moído por dentro. Então, minha vida está uma droga, minha vida não vale nada. E olha, não foi por acaso que você veio aqui hoje. Não foi por acaso que tu parou para assistir essa mensagem hoje. Não foi porque, o Alcides. Não foi. E a gente tem a péssima mania de falar assim, caramba, essa mensagem está sendo falada aí, fulano não veio na igreja para ouvir isso. Caramba, eu que estou em casa, cara, eu vou compartilhar essa mensagem com fulano que ele precisa ouvir isso. Deus se enganou, né? A pessoa não veio, pô, Deus trouxe, não era para trazer a pessoa, trouxe você. Putz. Oh, Deus, você errou, Deus. Essa mensagem aqui é para mim, cara. Se você quiser tomar ela para você, amém. Mas eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa mensagem da parte do Senhor. Raabe foi poupada. Sabia dessa batalha? E um detalhe muito interessante. Sabe onde Raabe morava? Talvez muitas pessoas não saibam onde ela morava. Ela morava em Jericó, beleza. Mas exatamente onde ela morava?
em cima do muro. E o que iria cair quando o povo de Israel chegasse naquele lugar? Como é que ficam os espiões que falaram a Raabe, tu vai ser salva? Aí quando os caras chegam, Josué, tá tudo certo, vai ter que salvar a Raabe lá. Tá bom. Os muros vão cair? O espião, peraí, o que vai cair? O muro, Raabe está em cima do muro. Ficar em cima do muro é complicado, hein? Raabe literalmente morava em cima do muro. Mas ela tomou uma decisão. E essa decisão foi a mais acertada da vida dela, porque se ela continuasse em cima do muro, ela morreria. Ela e a sua família. Tá ligando uma coisa com a outra aí? Se Raabe não se posicionasse, não saísse do muro, em todos os sentidos da sua vida, ela não teria mais vida. Conta uma historinha. Pastor, já vou terminar, pastor. Conta uma historinha que tinha um cara andando em cima do muro. Ele estava caminhando em cima do muro. De um lado do muro, tinha anjos e do outro lado, demônios. E esse cara caminhando por sobre esse muro. E os anjos falavam para ele assim, escuta, desce para cá. Desce para o lado de cá, vem cá. Desce, meu amigo. E os demônios do outro lado, um silêncio só. Ninguém falava nada. E esse homem ficou intrigado. E uma hora ele perguntou, seu diabo, o pessoal do outro lado ali, os anjos, estão fazendo um alvoroço para eu descer para o lado deles. Por que vocês não fazem o mesmo? O demônio parou, olhou para ele e falou o seguinte, a gente não está pedindo para você descer porque o muro é nosso. Sai de cima do muro. O profeta Elias, ao repreender o povo, ele falou o seguinte, olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se vocês acham que Deus é o Senhor, segue Ele. Mas se vocês acham que é Baal, segue Ele. Para de ficar balançando na tua vida entre dois pensamentos. Toma uma posição. Se firme como uma pessoa que realmente acredita na palavra do Senhor, naquilo que ela pode trazer para nós. Tome um posicionamento de servo de Deus nesse mundo em que Deus te colocou. Tomar posicionamento. Raabe foi poupada, como nós falamos. Foi livre. Foi salva da morte. Mas você sabia que quando a gente toma um posicionamento diante de Deus, Deus sempre faz mais, muito mais do que nós pensamos ou pedimos? A expectativa de Raabe era ser salva. Salva minha família aí, porque foi salvo. Mas Deus tinha mais. E Deus tem mais para aqueles que acreditam, hein? Falar para você, Deus tem mais para aqueles que acreditam nele. Para aqueles que confiam, para aqueles que realmente entregam sua vida a Ele. Deus tem mais. Raabe saiu de Jericó totalmente destruída. Começou a viver no meio do povo de Deus. Uma prostituta que tinha para ter um fim terrível na sua vida. Passou a viver ali no meio de Israel. E de repente passou um cara, olhou e falou, opa, Raabe é jeitosa, hein? Uma pessoa começa a se interessar por Raabe. Salmão, o nome desse sujeito. O cara se apaixonou por Raabe. Casou com Raabe. E Raabe, depois do casamento, engravidou. Olha a mudança. Uma prostituta desprezada, que ninguém dava valor. Agora, uma mãe de família. Oh, que bênção do Senhor, né? Teve a vida, restaurada a família. Será que era só isso? Vamos ver o que aconteceu com Raabe. Casou com Salmão e nasceu um menino. Salmão olhou para aquele menino e falou assim, pô, tu tem cara de Boaz.
deu um nome de Boaz para aquele rapaz, para aquele jovem, para aquela criança. Boaz cresceu, casou-se com Ruth, teve um filho. É Obed, vai ser Obed. Deu o nome de Obed para aquele menino. Raabe, vai vendo a geração. Nasceu Obed. Obed casou, a mulher engravidou, nasceu Jessé. Jessé cresceu, casou, teve filhos. E o último filho ele resolveu dar o nome de Davi. Confesso para vocês, quando eu estava lendo essa história aqui ontem, me deu uma emoção tão grande ao ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso, o que Ele faz com aqueles que acreditam nele. E aí a gente para a história aqui em Jericó, vai lá para o Novo Testamento. Primeiro capítulo do livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. A gente encontra 2 versos, que diz assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E olha só que maravilhoso isso, verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou Obed, Obed de Jessé. Glória a Deus, irmãos. Na genealogia do Filho de Deus, estava aqui uma ex-prostituta, uma mulher desprezada lá atrás, que ninguém dava valor, mas que se decidiu seguir ao Senhor. Nas suas lutas diárias, ela se posicionou em se voltar para Deus, acreditando naquilo que a palavra que havia chegado a ela era verdade, e que Deus era poderoso realmente. Ela acreditou nessa palavra, e não importavam as lutas, eu vou olhar para o Senhor. E a história desta mulher que travou muitas lutas na sua vida. Imagine, ser indigna, ser desprezada, ser humilhada. A Bíblia não fala, mas quantas vezes deve ter passado pela vida dessa mulher a vontade de se matar, ou de jogar tudo para o alto. Mas não, ela se posicionou, ela se colocou diante do Senhor, e o Espírito do Senhor conduziu a sua vida. Esse mesmo Espírito que está aqui hoje para conduzir a nossa vida em meio às lutas e dificuldades, aos dilemas que nós temos hoje. O Espírito do Senhor diz: eu estou contigo, estou aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua situação, para te levar para lugares que você nem imagina. Quando que passava na mente de Raabe que ela estaria escrito aqui, ó, registrado na palavra de Deus, para trazer lições para nós hoje. E aonde será que o Senhor quer te levar para ser bênção na vida das pessoas? Para onde o Senhor quer te levar para você ser bênção na vida de alguém? Tenho lutas, claro que tenho, mas o Espírito Santo te condiciona hoje, te fortalece hoje para você se posicionar diante do Senhor. Tome uma decisão hoje. Hoje é o dia. Ontem já foi, hein? Você não pode fazer nada ontem. Amanhã nunca vai chegar. Lembra que você estava ontem, sexta-feira, falando: amanhã eu vou para a igreja? Amanhã é domingo. O que você precisa fazer, a decisão que você precisa tomar, tem que ser tomada hoje. E aquele velho ditado, né? Por isso é chamado de presente. É um tempo presente que Deus te dá para você tomar a decisão. E diante de tudo isso que você ouviu, eu pergunto para você: qual vai ser a tua decisão? O desafio está lançado, irmãos. Mais uma luta, mais um dilema para nós hoje. Qual a decisão que eu vou tomar diante daquilo que tem apresentado a vida para mim? O problema é que eu sei que todo mundo tem, uns maiores e uns menores. Mas tem um Deus poderoso chamando: ó, venha para cá que eu vou te ajudar. Dizendo: entrega o teu caminho a mim. Confia em mim e eu vou te ajudar. Tome uma decisão hoje. Decida-se hoje. E Deus com certeza fará grandes coisas na tua vida.